Aqui duas coisas, irmãos, estão se encontrando. Quais são as duas coisas que estão se encontrando? A lei e a graça. A lei e a graça são duas coisas iguais? Não. A lei, ela é o quê? Organizacional. E a graça é o quê? Existencial. Tem diferença nisso? A lei é para o homem encontrar o seu limite e o limite do outro homem. E o amor é para nós tratá-los bem, tornar essas pessoas felizes, ser feliz também, porque quando se semeia o bem, o que é que se colhe? O bem. Então nós estamos diante de a ordenança da lei e uma palavra de amor, uma palavra de graça. E aí a gente tem que lembrar que o Senhor Jesus, Ele disse em algum lugar aqui na Bíblia o seguinte: Moisés trouxe a lei, mas eu os trouxe a graça e a verdade. A lei não é a graça e nem a verdade, porque a lei é organizacional e a graça e a verdade são coisas existenciais. Amém? Será que isso é uma coisa fácil? O que Jesus está pedindo? Olha o que é que Jesus está pedindo. Vocês aprenderam. Quando o texto diz assim, ouvistes o que foi dito, ele está dizendo, ensinaram isso a vocês. Treinaram vocês nessa prática. Ensinaram a vocês isso aqui. E o que é que tinham ensinado aquele povo? O que é que eles tinham aprendido? Jesus disse, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Nessa tradução que a Raquel leu tem, amarás o teu próximo e o que, Raquel? Odiarás o teu inimigo. Bem, odiar o inimigo, ninguém precisa de igreja para isso. Ninguém precisa de lei para isso. Naturalmente as pessoas odeiam não só o inimigo, mas aqueles que desapontam a elas. Precisa de lei para uma pessoa odiar o seu inimigo? Talvez precise de lei para ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas odiar o seu inimigo, isso aí acontece espontaneamente. Mas a pergunta é, por que o ódio flui espontaneamente e o amor não? Seria o ódio mais forte do que o amor? Mais poderoso do que o amor? Seria o ódio mais abundante do que o amor? Mais acessível do que o amor? Seja lá o que for, o homem, a mulher, o ser humano está muito mais capacitado, habilitado, apto a odiar do que a amar. E hoje à noite é a nossa interrogação é essa. Diante dessas palavras de Jesus, nós vamos meditar sobre isso. Eu torno a dizer as palavras de Jesus: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu
amai aos vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Só Jesus Cristo poderia dizer tais coisas. Existe um psicólogo muito famoso, escritor famoso, chamado Augusto Cury. E ele crê fielmente que a palavra de Jesus é divina, exatamente por textos como esse. Ele diz que a mente humana não poderia conceber uma doutrina que contrariasse toda a estrutura humana. Porque a mente humana e a natureza humana não está buscando nada que se oponha a ela, mas algo que favoreça a ela. E nem Moisés, e nem a lei pode dizer algo semelhante àquilo que Jesus está ensinando. E eu faço questão, irmão, de repetir tantas vezes for necessário essa noite, o versículo 44 de Mateus capítulo 5. As palavras de Jesus ao nosso coração. O ensinamento de Jesus para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos. Observe mais uma vez comigo. Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Quer dizer, fale bem daqueles que falam mal de você. Olha aí que coisa. As pessoas estão falando mal de vocês, fale bem delas. O que mais ele diz? Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Que coisa, né, Rosana? Que coisa, né, Ana? Henrique? Aqueles que falam mal de você, você deve falar bem deles. Aqueles que vos perseguem, vocês devem orar por eles. Aqueles que maltratam, vocês devem amar. Alguém poderia olhar para isso e dizer assim: Jesus era um apologista, um defensor do masoquismo. É isso que Jesus está propondo. O masoquismo. Mas eu tenho amor próprio. Alguém poderia encarar essa palavra de Jesus dessa forma. E alguém pode receber essa palavra de Jesus como o caminho da salvação e da vida eterna, como encarou Pedro. Senhor, teu discurso é duro. Teu discurso não vem nos favorecer. Teu discurso não nos faz relaxar, não nos faz se sentir bem. O teu discurso não nos deixa em boa situação. O teu discurso é duro. Senhor Jesus, tu manda nós falarmos bem daqueles que nos falam mal. Tu manda, Senhor Jesus, nós amarmos aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos. Eu não posso viver dessa forma. Eu não posso suportar uma vida assim. E a Bíblia diz, irmãos, que a mensagem de Jesus não era uma mensagem desejável. Não era uma mensagem que fazia cafuné no pecado humano. Não era uma mensagem que embalava com cântico de ninar um espírito e uma alma pecadora. Era uma mensagem que destruía a natureza do pecado no homem. E quantos estão dispostos a deixar o seu pecado? Quantos estão dispostos a pararem de fofocar? Quantos estão dispostos a parar de odiar, de se afastar, de evitar? Quantos estão dispostos a se